Olá, aqui é o Streeter da Escola Descanso. Iniciaremos nosso terceiro tutorial de diagramação de mangás. E aqui abordaremos falas diferentes e aplicações diferentes em determinadas situações. Apenas um detalhe, assim, fugindo um pouquinho do assunto, 30 segundinhos. Caso alguém tenha interesse, eu acabei descobrindo sem querer um atalho aqui no Photoshop, que é bem parecido com o atalho que eu inicio e pauso o vídeo, que é o Ctrl Shift F1 ou F2, que você pode clarear ou escurecer o seu Photoshop. Eu estava dando uma olhada e parece que para vídeos tutoriais essa é a melhor opção, que talvez fique mais visível os menus. Mas caso alguém queira utilizar um Photoshop claro, um Photoshop mais escuro, é possível utilizando o Ctrl Shift F1 ou Ctrl Shift F2, que escurece ou que clareia. Enfim, vamos iniciar nosso tutorial. Temos aqui a continuação daquela página e temos também os nossos textos. Note que quando um tradutor, ou após passar o tradutor pelo revisor, enfim, quando o texto chegar em você para você fazer a diagramação desse texto, eles serão demarcados aqui no início, provavelmente, na maioria dos casos, quando são falas diferentes uma das outras. Por exemplo, neste meu caso, um hífen normal é uma fala normal. Aqui tem um igual, como se fosse dois hífens. Seria essas falas aqui de fonte diferente que ficam no rodapé do balão. Tem uma fala aqui que tem um asterisco. Esta fala é uma fala que fica fora do balão. E talvez, dependendo do tradutor também, não é sempre, possa ocorrer uma organização um pouco lógica das falas. Aqui todas as falas estão organizadas por quadros. Quer dizer que só ocorre um enter de uma fala para outra, esse espaço aqui em branco, quando ocorre uma mudança de balão. Como eu falei, isso é de tradutor para tradutor, mas é bem legal quando existe essa preocupação de um tradutor para um editor, porque não é um trabalho muito árduo para o tradutor, é apenas uma questão de organização de como ele está traduzindo. Isso facilita muito a vida do editor. Muitas vezes, com esse tipo de demarcação, esse tipo de organização, ele não precisa ficar comparando o texto em inglês ou até mesmo o texto em japonês, que às vezes ele nem vai entender o que está escrito naquilo, para saber onde coloca cada tipo de fala. Colocando na ordem, demarcando cada tipo de fala e talvez separando elas logicamente, seja por tipo de balão, seja por quadros, seja por enfim, ajuda muito a vida de um editor. Vamos lá, vamos colocar a primeira fala normal. Ela vai ser a CC with words, tamanho 13. E agora temos que colocar essa fala diferente aqui. Vamos copiar ela. E aqui você pode escolher uma fonte um pouco mais cômica. Uma fonte que ela não tenha um negrito tão forte, mas mesmo assim a gente consiga ler ela e entender que se trata talvez de falas secundárias, e por ser falas secundárias não pode ser uma fonte igual a essa. Vamos lá, vamos selecionar o espaço. Vamos dar um Ctrl V. Vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo. E agora vamos escolher a nossa fonte e depois o tamanho. A fonte. Eu quero que seja fonte auge. Então vou lá, seleciono a fonte auge. Mas, a fonte, mesmo que eu jogue aqui um pouquinho para o lado, a fonte ainda está grande. Temos que deixar a fonte um pouco mais pequena. Vamos deixar a fonte em 12. Ela ainda está grande, vamos deixar a fonte pequena. Vamos deixar a fonte em 11. Menor que isso a gente não vai conseguir ler, então vamos manter a fonte em 11. Vamos separar mais um pouquinho aqui.
Peraí que fiz bosta. Aí. Muitas vezes, se vocês prestarem atenção, uma coisa que tem um pouco de raiva do Photoshop, talvez dê até para configurar aqui em parágrafo, não tenho certeza, é que, veja que aqui tem um espaço, realmente, o espaço mesmo, você aperta o botão espaço aqui deixa um espaço. Só que se você colocar o quadrado mais apertado, esse espaço acaba ficando colado. Esse espaço acaba quase não existindo. O espaço meio que se adapta ao tamanho do balão, o que é horrível. Mas enfim, aqui ele parou de se adaptar, vamos manter aqui. E a gente pode também girar essa nossa fonte de fala secundária para que ela não fique muito chapada. Toda hora ela apareça reta, igual uma fonte reta de uma fala normal. Igual aqui, a fonte está um pouquinho curvada. Vamos selecionar a camada da fonte. Agora vamos apertar Ctrl T. Vai parecer que é a janelinha de edição de texto, mas não é não. Aqui a gente pode procurar uma vértice que ele forma um L e girar o nosso texto com o mouse, sem apertar nada no teclado. E também alinhar colocando na posição que desejamos com o próprio teclado. Por exemplo, eu acho que esse pouquinho inclinado está ótimo, porém eu quero mexer um pouquinho mais para a esquerda. Vamos apertar para a esquerda com o teclado. Eu quero diminuir um pouco mais a fonte. Vamos colocar um 10 aqui. Talvez um 10 seja um tamanho talvez razoável. Podemos deixar um 10 aqui. Pô, mas aqui essa fonte ficou muito próximo dessa. Vamos selecionar essa fonte, vamos jogar essa fonte para cima. Aí. Próximo passo, o segundo balão. Balão normal, que a gente já conhece. Vamos selecionar a fonte Read Words. Lembra que eu falei? Se tiver selecionado a fonte, a camada desta fala aqui de baixo, nosso texto vai vir com a igualzinho a camada de baixo, com todos os padrões utilizados aqui, vem aqui. Menos giro de texto, essas coisas, mas todas as características da janela Caractere estarão nessa fonte. Mas a gente não quer isso, vamos deletar a camada. A gente quer desta fonte aqui, vamos selecionar ela e dar o nosso Ctrl V. Opa! E isso aí. Agora temos um asterístico aqui. Será a frase que ficará fora do balão. Agora sim a gente seleciona essa. Mas antes de colocar, a gente temos que apagar isso. Ctrl V. Podemos até aumentar um pouquinho, colocar um 11 talvez. Agora vamos selecionar de volta esta camada. Vamos voltar para cá. Opa! Aqui você pode perceber que se usar um hífen talvez fique mais bonito. É bem possível. Acabei ficando mais organizado mesmo. Eu não gosto muito de usar hífen, mas aí
é questão de uma decisão do próprio editor. Talvez uma questão também de quem vai fazer a checagem de qualidade da sua página. Vou manter assim por causa do exemplo. Podemos até, não é exatamente uma falha, uma galera gritando briga, a gente pode até dar uma mudada na fonte. A nossa fonte CC Real Words, ela tem algumas variações. Ela tem a variação de itálico, caso você queira colocar frases de pensamento. Pensamento geralmente coloca assim itálico e numa cor cinza. Depende, editor para editor. É o que eu aprendi a fazer. E Bold Italic acaba sendo uma fonte parecida com grito, porque ela tem o negrito e ela tem o itálico. Então ela dá aquele destaque legal. Então podemos deixar ela aqui. E depois a gente vai adentrar mais um pouquinho nesse mundo de fontes diferentes. Mas saiba que é a mesma fonte e ela apenas tem variações. Às vezes dá um pouquinho de trabalho de ajeitar a fonte, mas é a vida, né? Também estou um pouquinho enferrujado e tá difícil. Aqui temos um caso bem estranho. Bem estranho não, bem comum, só que para quem está começando a fazer diagramação, entrando no mundo dos mangás, vai olhar e falar: porra, e agora? Porque nosso texto vai ficar em cima de um outro texto que está em cima de uma imagem. Então se a gente simplesmente chegar aqui, deixa eu copiar o estilo daqui, vai ser igual. Eu não cheguei a explicar, mas tanto faz se você selecionar a camada por aqui ou selecionar a camada por aqui. Selecionando a camada por aqui, você fica apertado no Ctrl e clica na frase. Você seleciona a camada por aqui. Vamos lá. A pessoa vai chegar e colocar apenas o texto aqui e falar: ué, e agora, o que eu faço? Eu vou ter que criar um buraco de borracha aqui no meio?
Mas vou ter que criar um buraco de borracha em vários lugares, não só no lugar onde está o texto em japonês ou o texto em inglês. Aí entra aquela tarefa que a gente chama de reconstrução. Este vídeo tutorial, esta videoaula não vai abordar reconstruções, porque temos videoaulas bem explicativas sobre reconstruções. Vocês já podem ver, elas estão disponíveis na Escola Descanso e futuramente terão bem mais videoaulas de reconstrução, porque é um assunto bem delicado, um assunto bem difícil, bem recorrente. Eu vou apenas reconstruir aqui rapidinho e mostrar como que é o impacto da diagramação em cima de um cenário reconstruído. Aqui temos uma janela reconstruída, um pouquinho rápido, talvez não tenha ficado perfeito, mas é isso. Agora vamos voltar a colocar nossa fala aqui. Mesmo colocando a nossa fala aqui, ela ainda não está totalmente visível. Mesmo que você gire, ela só vai ficar visível quando ela tiver um espaço em branco. Aí a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Além de você colocar a fonte, reconstruir, girar, a gente tem que dar um pouco de destaque a ela. Na camada da nossa fonte, janela camadas, botão direito, opções de mesclagem, Blending Options. E temos aqui alguns tipos de ferramentas, de utilitários, para deixar a nossa fonte um pouco mais estilizada ou então dar destaque a ela. No nosso caso, a gente vai fazer algo bem simples. Vamos selecionar a parte de linha, stroke. Vamos colocar uma linha branca aqui. Vai ter uma largura ou entre 3 pixels ou entre 4 pixels. Vou deixar 3 pixels. E agora, com o cenário já reconstruído, a gente apenas aloca a nossa fala aqui em cima da personagem. Pronto. Entendam que se vocês quiserem dar uma fuçada, uma mexida aqui para ver quais são as outras opções, a maior parte delas envolve cor, envolve efeitos de 3D, que tem sombra, tem luz, tem nivelamento. Então talvez para mangás assim preto e branco não sejam tão interessantes. Mas existem várias opções aqui que vocês podem aplicar em mangás. E caso as videoaulas demorem novamente para aparecer, vocês podem dar uma fuçada e aprender como funciona. Por exemplo, tem questão de opacidade, tem questão de opacidade de preenchimento, tem muita coisa bacana. Eu quero colocar uma linha, só que eu quero que ela seja 50% invisível. Você vem aqui e coloca linha, fique 50% invisível, fique 70% visível. Enfim, são várias opções. Neste caso aqui, e também na maioria dos casos, a gente faz a reconstrução, clica em linha, coloca uma linha de 3 ou 4 centímetros. Se a fonte for muito grande, pode ser um pouco maior. E é isso aí. Dá um ok e acabou. Vamos voltar. Tem um acento aqui, né?
Aqui, mesmo que tenha um risquinho, quer dizer, ainda assim é uma fala, mas o formato do balão, ele diz que o formato do balão se expressa assim, falando que é uma fala em forma de grito. Então se você não quiser utilizar a mesma fonte de fala normal, talvez fique até estranho utilizar a mesma fonte aqui. Você pode usar uma adaptação da fonte, tipo a Bold Italic, que ela é geralmente utilizada para gritos nos nossos quadrinhos nacionais. Ou você pode selecionar uma fonte diferente. Da nossa lista de fontes, temos algumas fontes conhecidas para isso, que seriam a Badabum, que eu não gosto tanto neste caso, tem que ser um pouquinho maior. Também temos a Comica. Eu coloquei a Comica no pacote? Não lembro. Não, eu não coloquei a Comica no pacote. Que bom, eu não gosto dela. Temos a Sabiri Cartoon Shoot. Tem que ser um pouquinho menor. Eu gosto de usar ela para onomatopeias. Ela também não tem acento, essa versão. Aqui tem a versão com acento. Mas a que eu gosto de usar mesmo é esta aqui, a Zoix BR, do Deco. Se não me engano, o Deco era de um grupo chamado Haruka Scans. Ele deve ter acentuado essa fonte. E aqui. Vocês podem ver que essa fonte de grito, uma última dica antes de acabar a nossa videoaula, ela tem uma variação de letras minúsculas para letras maiúsculas. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visíveis. Imagina que para ser assim bem cru, bem realista, o papel de um tradutor é traduzir o texto de acordo com a regra ortográfica brasileira. Quem decide se o texto vai ficar em maiúsculo ou não é o tradutor, é o editor. Às vezes o editor quer usar uma fonte minúscula e todo o texto está em maiúsculo. Aí vai o editor ter que apagar tudo, digitar tudo na mão. Fica aí o meu conselho para tradutores: traduzam seguindo a regra ortográfica, coloque maiúscula no começo, nomes de pessoas, nome de cidades, mas evitem ficar colocando berros em maiúsculos, evitem ficar colocando frases inteiras em maiúsculos, palavras inteiras em maiúsculos. Por quê? A gente consegue selecionar esse texto e nesse botãozinho aqui deixar ele inteiro em maiúsculo. A gente sabe, clicando em um botão só e selecionando o que a gente quer, a gente deixa em maiúsculo. É muito fácil para um editor. Porém, a gente não consegue fazer o contrário. A gente não consegue selecionar um texto maiúsculo e deixar ele minúsculo. Ele apenas fica menor. Então, se apenas o correio da primeira letra for maiúsculo e o resto minúscula, é bem mais fácil e bem menos arriscado trocar uma letra do que trocar a frase toda. Muitas vezes você escrevendo a frase toda de volta pode ocorrer erro de digitação, um erro humano mesmo, e acabar comprometendo a qualidade da entrega. Mas é isso, temos essa nossa querida e amada ferramenta chamada All Caps, que é todas maiúsculas, todas em letras capitais. Você pode selecionar uma pequena parte do texto ou o texto todo e aplicar ela. E tem outras ferramentas bem bacanas aqui que você pode aplicar no texto, como colocar ele em negrito, colocar ele em itálico, colocar ele em minúsculo não, em caixa menor para cima. Nem caixa menor, né? Diminuir ele um pouquinho e colocar para cima, como se fosse um número elevado.
colocar ele para baixo como se fosse logaritmo, riscar ele, riscar fica meio bosta dependendo da fonte, tem o de sublinhar, enfim. Também é legal dar uma mexidinha nesse painel de configurações de letras que você vai encontrar muitas utilidades que vocês vão usar assim, em casos bem específicos, mas sabendo como funciona vai salvar a vida de vocês. Além de ser ferramentas bem bacanas. O Photoshop é uma grande ferramenta, ele é bem completo. Mas é isso aí, temos a nossa segunda página editada no nosso terceiro vídeo tutorial. Eu vou trazer uns casos mais complicados e mais difíceis de usar no próximo vídeo tutorial, mas tendo em mente, tendo conhecimento desses 3 primeiros tutoriais, 90% ou mais de uma edição de mangá em questão de tamanho e não de complexidade, quem assistiu e quem praticou agora consegue fazer. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial. E aí galera, agora que o vídeo tutorial terminou, se vocês gostaram bastante do conteúdo, se vocês aprenderam, não esqueça de deixar nosso like no YouTube, não esqueça de acompanhar nossa página no Facebook, tá lá Escola Descansa. Temos também o nosso site que postamos conteúdo assim, sempre que dá, né? Mas é isso. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo e até a próxima.